Salve, rapaziada, mais um pós-jogo aí pra vocês, hoje falando sobre Corinthians e Cruzeiro. Foi um jogo aí muito importante pro Corinthians, foi um jogo no feriado. A gente vai comentar tudo nesse vídeo sobre como foi a atuação do Corinthians nesse jogo, sobre a projeção do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro que mudou totalmente. Eu cravo aqui, já era todas as chances de rebaixamento, fomos a 44 pontos, isso é muito importante pro Corinthians. Eu falo que eu cravo porque, rapaziada, eu postei no meu Instagram, uma rapaziada, não, mas matematicamente ainda tem chances. Eu não acredito que o Corinthians caia. Nossa briga agora é pela parte de cima pra gente conseguir aí um acesso pra Libertadores. Então vamos pra esse pós-jogo aí que tá bem interessante. Espero que vocês se inscrevam aí no canal, deixem o like de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha com um amigo, deixa um comentário aí que é pra fortalecer, demorou? Vamos analisar esse jogo do Timão aí e vamos ver como que foi a atuação de cada um individualmente e do professor também ali no geral. Rapaziada, como vocês notou, o cenário aqui não é o cenário que eu uso geralmente. Porém, eu tive que improvisar, como hoje é feriado, tá tendo uma resenha aqui na casa do lado, então tá bastante som lá em cima, tá tendo um churrasquinho, aquele feriadinho do brasileiro, né? Então vamos ficar de boa, vamos gravar aqui embaixo, espero que a qualidade também fique boa pra vocês, beleza? Vamos começar aí falando sobre o Corinthians nesse primeiro tempo. Eu achei a atuação do Corinthians ali nos primeiros 25 minutos, nos 30 minutos ali do primeiro tempo, uma atuação assim de time que realmente briga por uma questão ali mais importante no campeonato, não de um time que briga por rebaixamento, e o Corinthians sufocando ali o Cruzeiro, jogando muito. Então eu achei que o Corinthians estava no primeiro tempo ali no começo ali, claro, foi um jogo às 11 horas da manhã e um dia que tá um calor da bexiga, meu, quem mora em São Paulo sabe o que eu tô falando. Então dá pra gente entender o desgaste ali no meio do jogo, dá pra entender que o ritmo do Timão caiu, porém hoje era um dia pra goleada, não é sendo chato, não é querendo, sabe, exigir mais do que o Corinthians pode entregar, mas pelo que a gente viu no começo do jogo hoje, o Corinthians tinha muita capacidade ali de talvez golear, talvez já garantir uns 3-0, 4-0 no primeiro tempo ainda contra o Cruzeiro. Então assim, foi uma das coisas ali que eu consegui notar, porque foi a mesma coisa contra o Internacional. O Corinthians jogou muito bem, o jogo foi ficando ali, empatou. Aí o Corinthians conseguiu fazer mais um, no último minuto de jogo a gente tomou um gol. Então assim, eu não queria que o Corinthians corresse esse risco hoje, porém, desde ali uns 25 minutos do segundo tempo, a gente já conseguiu notar que o ritmo do Cruzeiro também caiu bastante. Como eu falei, rapaziada, tá muito calor mesmo aqui em São Paulo, então isso prejudica bastante ali os jogadores conseguir manter ali o nível físico, o nível de qualidade técnica até o final do jogo. A gente pode reparar isso também no Memphis Depay, a gente vai falar sobre isso ainda nesse jogo. Então assim, o ritmo foi caindo e isso é natural. Então, voltando a falar do primeiro tempo aí, o Corinthians jogou de uma maneira bem agressiva, de uma maneira que o torcedor quer ver. O jogo foi em casa, a gente não poderia entrar de uma outra maneira a não ser assim. E uma coisa que eu achei bem importante desse jogo foi mais um gol do Yuri Alberto. Foi o Garro voltando a jogar bem. Eu particularmente gostei da partida do Garro hoje. Mais um gol do Yuri, ele chega a 27 gols. Então tá sendo um ano muito importante aí pro Yuri Alberto. A gente que no começo do ano passou por uma grande estabilidade até o meio do ano. Agora o Yuri Alberto tá crescendo na fase certa. Como a gente destacava, lembra, rapaziada, no ano passado? O Romero salvou o Corinthians, os gols deles foi muito importante naquela reta final ali pra gente sair do rebaixamento. Eu acredito que esse ano o Yuri Alberto teve uma importância parecida ali, uma importância similar, aonde ele conseguiu na parte que era importante pro Corinthians, na fase que a gente precisava crescer no campeonato, realmente voltar a fazer gol, voltar a marcar, dar assistência. O Yuri saiu ali com algum problema de lesão, a gente ainda não tem informações, tô gravando esse pós-jogo logo após que finalizou o jogo, então para trazer mais rápido aí para vocês, mas eu vou averiguar também essa questão aí de como que ficou, se o Yuri Alberto teve uma lesão um pouco mais preocupante ou se é algo tranquilo, mas a princípio ali foi algo tranquilo, já tirou no primeiro tempo pro Thales Magno, que é uma peça de reposição muito importante, entrar e conseguir mostrar aí o seu futebol, e também pra gente já prevenir aí o Yuri de qualquer lesão aí um pouco mais grave, um pouco mais séria, né, rapaziada? E a gente pode notar que o Corinthians teve uma agressividade aí nesse primeiro tempo bem interessante, tanto que no gol do Memphis Depay, ele já tinha perdido ali, eu acho que uma, duas oportunidades ali que dava pra ele ter feito, e aí ele consegue fazer esse gol de uma maneira ali aonde, meu, ele encheu a bica, que é pra ser uma maneira de desabafo. A bola não quer entrar, então toma esse golaço. Foi um golaço ali do Memphis Depay, ele conseguiu cortar um jogador ali. Muita gente já chegaria batendo, seria mais um lance ali aonde bateria num zagueiro, iria para escanteio ou algo do tipo. Mas o Memphis, como um jogador diferenciado, cortou mais um, encheu o pé e ele tem uma qualidade gigantesca na finalização, aonde ele conseguiu acertar ali o ângulo e foi um golaço.
mais um gol dele aí, o segundo na Arena Corinthians. Então, ou seja, ele tem 7 gols já em 7 jogos em casa já e 5 participações para gols, sendo 3 assistências aí e 2 gols dele aí. Um foi contra o Atlético Paranaense e o outro hoje aí bem importante contra o Cruzeiro. Rapaziada, um ponto que eu também gostaria de destacar nesse primeiro tempo, eu tô vendo que o Hugo Neneca, ele tá de uma maneira bem, como que eu posso dizer, sendo exigido, e eu acho que isso não é interessante pro Corinthians, sabe? O Neneca ser exigido de uma maneira onde ele precisa fazer defesas, tudo bem, mas com o pé, meu, a gente já vem de um jogo contra o Vitória que foi bem difícil, ele teve uma falha ali que abala a confiança, querendo ou não, e hoje teve quase novamente uma falha dessa. Ele precisa ali pegar um pouco de noção, porque teve uma bola ali no primeiro tempo, acho que vocês vão lembrar, aonde ele saiu. Nisso que ele saiu, o Gustavo Henrique foi devolver a bola para ele de cabeça, a bola saiu para o Matheus Vital, onde ele tocou, e o Lautaro, que é o atacante aí do Cruzeiro, o ex-atacante do Independente Del Valle, ele chutou ali, e aí o André Ramalho conseguiu tirar para escanteio, mas foi um lance ali que não tinha necessidade nenhuma disso acontecer, era só ou o Gustavo Henrique parar, deixar e realmente esperar ali a bola chegar até dentro da área, ou ele dá o toquinho de cabeça e o Hugo Souza tem que estar dentro da área, ele não tem que sair num lance daquele, porque ali ele é o nosso refúgio. Se o Gustavo Henrique dá de cabeça e ele pega com a mão, acabou todos os riscos ali que o Corinthians poderia estar correndo, mas aí mesmo assim teve ali um desencontro, falta um pouco mais de entrosamento para essa zaga. A gente sabe que o Gustavo Henrique não é o titular da posição, então vem mesclando muito aí entre Gustavo Henrique, entre Kaká e entre Félix Torres. Claro, hoje a gente já tem o André Ramalho ali mais definido como titular, mas vem fazendo essas alterações, essa rodagem aí também na nossa zaga, e isso faz com que a gente perca ali um pouco do entrosamento, e hoje eu achei que não precisava daquilo, não precisava o Neneca querer sair naquela bola, não precisava a gente correr aquele risco, mas também não precisava muita coisa nesse jogo de hoje, rapaziada. O Corinthians tinha potencial de meter 3, 4-0 no primeiro tempo, como eu falei pra vocês, e a gente não fez isso. Então a gente foi até o final do jogo ali sofrendo. Claro, o Cruzeiro tava com um time reserva e eles não conseguiram entregar tanto perigo assim pro Timão, mas mesmo assim a gente não precisa correr esse risco, né, rapaziada? Seria mais tranquilo ali a gente garantir os 3 pontos já logo no primeiro tempo, fazendo 3 gols, 4 gols, e aí no segundo tempo só administrar, porque esse calor tava exigindo demais. Se o Corinthians toma um gol ali, um segundo gol por acidente, a gente empata o jogo, eu não sei como que seria o andamento do jogo após um gol de empate. Então o Corinthians não precisava correr esse risco, mas vale a gente destacar o quê? O que aconteceu no jogo. O que aconteceu foi que o Corinthians ganhou, o Corinthians teve uma atuação bem importante. Hoje eu gostaria de destacar também o Memphis Depay. Na hora que eu tava assistindo ali na transmissão, falaram que ele foi o melhor jogador em campo. Eu acho que hoje ele perdeu muito gol, ele teve muita oportunidade, mas dá pra ver que o Memphis está se familiarizando com o nosso time, dá pra ver que ele tá se acostumando com o Brasil, que vem sendo pra ele ali algo que foi difícil no começo, mas ele tá começando a chegar, tá começando a entender como que é o futebol brasileiro, e isso é muito importante, rapaziada, porque o Memphis se sentindo bem, o Memphis se sentindo à vontade, a gente tem um jogador bem acima da média. Rapaziada, não é fácil gravar, velho, sério, mano. Acabou de passar o carro da pamonha, ficou parado na frente da minha casa, olha como que é as coisas. Só porque eu queria postar o vídeo rápido hoje, logo após o jogo, pra gente conseguir ter aquela interação aí entre vocês colocar a opinião de vocês aí no comentário. Parou o carro da pamonha aqui, tive que fazer uma guarda, mas voltando pro nosso raciocínio aí, que a gente tava falando sobre o Memphis. Então assim, eu acho que o Memphis tá se familiarizando, tá jogando bem. Claro, ele vai ainda ter que melhorar algumas partes físicas. A gente vê ali que no jogo teve alguns lances onde teve até um lance no Coronado agora no segundo tempo, que ele deu uma bola ali um pouco mais pra frente. Se fosse o Yuri Alberto, tenho certeza que o Yuri chegaria nessa... Olha lá. Pra que buzinar na frente da minha casa, família? O cara não conhece ninguém, velho. Mas é isso, família. Se fosse o Yuri Alberto, tenho certeza que ele na disparada ali conseguiria chegar. Tenho certeza que ali seria algo pelas condições físicas do Yuri. E ele também é esse jogador que entrega isso pra gente, ele conseguiria chegar. Então falta melhorar um pouquinho aí a parte física do Memphis Depay, mas dá pra ver que a parte técnica ele tá trazendo pra gente. Claro, hoje teve algumas bolas que não quis entrar, meu. Teve um ali que foi um cruzamento, onde até o Thales Magno errou um gol ali, sem goleiro depois. Mas, meu, ele conseguiu ali dar aquela pegadinha ali no meio da área. A bola foi na trave, voltou no Thales Magno. Também teve uma no primeiro tempo, se vocês lembrarem aí. O Memphis bate cruzado, o goleiro faz uma bela defesa e volta no Mateuzinho. E ele joga pra fora sem goleiro. Então, assim, dá pra gente ver que ele é um jogador que, quando ele não faz, ele gera
gera ali perigo pro time adversário, e isso é muito importante. Era o jogador que a gente precisava. Eu vou ser bem sincero para vocês, rapaziada, eu critiquei bastante o Augusto Melo, mas eu também quis dar tempo para ele, eu não quis soltar essas críticas para vocês em Instagram, em TikTok, em YouTube. Então eu segurei essas críticas, conversava com meus amigos. Augusto Melo, não sei, parece que ele tá muito amador, uma diretoria meia, sabe, meio a gente virando meme toda hora. Então era algo que eu tava bem preocupado mesmo, vou ser bem sincero para vocês. Porém, essa janela do meio do ano, ele conseguiu trazer para o Corinthians as peças que a gente precisava. Se a gente for ver alguns jogadores importantes que veio aí para salvar o nosso elenco nesse meio do ano, como o Memphis, como o próprio André Ramalho, o Hugo Souza, foi um jogador assim de extrema importância. Claro, a gente não conseguiu chegar aí na final da Copa do Brasil, da Sul-Americana, mas teve o jogo ali contra o Red Bull Bragantino, que ele foi importantíssimo nos jogos de pênaltis pela Copa Sul-Americana. Teve jogo contra o Grêmio, que ele foi decisivo nos pênaltis também contra o Grêmio. Então assim, rapaziada, eu creio que essa janela do meio do ano foi o que definiu o Corinthians não cair esse ano, foi o que definiu hoje a gente estar em condições de estar pensando na parte de cima da tabela, e isso é muito importante, o Corinthians ter um pouco de tranquilidade. Hoje a gente chegou a 44 pontos, então o Corinthians aí já briga pela parte de cima. Nosso próximo jogo é contra o Vasco, que é um adversário direto da gente, é um adversário que tá ali praticamente na mesma posição, questão de 2 pontos de diferença, se eu não me engano, agora que o Corinthians ganhou. Então o Corinthians ganhando a próxima rodada, que vai ser no domingo, sendo importante. O Memphis infelizmente não joga porque tomou um amarelo ali no final do jogo. O Corinthians já consegue brigar ali mais pela parte do G9, torcer para abrir o G9, na verdade, né, que ainda não é nada certo. Mas o Corinthians fazendo sua parte até o final do campeonato, eu acredito que consiga sim chegar na parte da Libertadores, pra gente no ano que vem ter um ano um pouco mais, sabe, de planejamento, onde o Augusto Melo teve o primeiro ano para trabalhar. Porque se a gente for ver, rapaziada, ele chegou, ele tentou trazer os jogadores ali no começo do ano, muitos jogadores importantes que era da época do Duílio saiu. Então, rapaziada, é algo assim que a gente tem que destacar. Vai ser o primeiro ano agora em 2025 que o Augusto Melo vai estar desde o começo ali com a tranquilidade, já com o ano anterior feito um trabalho, e aí a gente vai poder cobrar da maneira que tem que ser cobrada, torcer para não ter que ter cobrança, para ter títulos, para ter vitória do Corinthians, para o Corinthians entrar agora numa nova fase que vai ser positiva. A gente na diretoria da época aí do Duílio, a gente não ganhou nenhum título, então o Corinthians já vem aí de um longo tempo sem ganhar título, e seria muito importante agora nesse segundo ano já. Claro, se fosse no primeiro seria melhor ainda, mas nesse segundo ano aí de gestão do Augusto Melo a gente ganhar um título, e eu acredito que isso possa acontecer. Eu acredito que o Timão agora vai conseguir ter a confiança. A gente vem de 5 vitórias seguidas. Em qual momento da temporada a gente imaginava isso, rapaziada? Que a gente teria 5 vitórias seguidas no Brasileirão. Então isso tá trazendo confiança. Eu acredito que o Corinthians vai finalizar aí o ano classificado para pré-Libertadores do ano que vem. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês aí, se inscrevam no canal, deixa a opinião de vocês. Qual foi a opinião sobre esse jogo do Timão? Eu particularmente fiquei bem feliz. Claro, como eu falei, poderia ser 3-0, 4-0, não precisava desse drama todo de ser um jogo de 2-1, mas foi uma vitória importantíssima. O Corinthians chega a 5 vitórias seguidas aí no Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante, eu tô muito feliz. Bom feriado a todos, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês estejam curtindo esse feriado. Agora, daqui pra frente, o Corinthians entra na nova fase. Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, como eu disse, já se inscreva no canal, deixe seu like e é nóis.